Bom dia a todos. Declaro aberta a presente sessão, sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Presidente Procurador, Inês Pares, leitura da ata, alguma consideração? Portanto, então, aprovado. Passamos ao julgamento. Pedido de preferência sem sustentação oral relativo ao feito da relatoria do Dr. José Luiz Blazac. Seria o quinto da pauta, o 513/70/2011. Recurso eleitoral, tema de doação de recursos, acima do limite legal, pessoa jurídica, eleições 2010. Recorrente a Aurora Construções, Incorporações de Serviço Limitada, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo provimento do recurso. Presidente relator, com a palavra. Senhor presidente, o caso aqui é um caso de simples interpretação e solução, uma vez que houve a sentença do 39ª Zona Eleitoral que julgou parcialmente procedente a representação movida em face do recorrente, condenando ao pagamento de multa em 5 vezes o valor doado em excesso, a quantia de R$ 2.413,75, o que daria um montante de R$ 12.068,75. E, nas razões recursais, alegou a recorrente de que, na informação prestada pela Receita Federal, a mesma não considerou receita de atividade imobiliária tributada pelo regime especial de tributação. E, para tanto, ele juntou declaração de imposto de renda referente a esse ano fiscal de 2009, declarado no ano 2010, onde o faturamento bruto atingiu o patamar de R$ 12.825.879,23, e tornando lícita, assim, na sua interpretação, a doação efetuada no valor de R$ 25 mil. E o Ministério Público, no seu parecer, pela Procuradoria Regional Eleitoral, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso nesta linha. E adianto minha interpretação já por conta de que o Ministério Público confirma o seu parecer. Eu estou indo nessa linha, senhor presidente. Então, estou conhecendo do recurso e dando-lhe provimento, porque, de fato, existe fundamentação legal, compatível com a instrução normativa da Receita Federal 934, 2009, que possibilita a interpretação nesse sentido. É como voto. Não está de acordo? Alguma divergência, alguma consideração? Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator, o tribunal proveu o recurso. Parecer no mesmo sentido. Esse é o resultado. Doutor Israel Esser Eugênio. Continuamos então agora. O primeiro da pauta, o 486083/2010, embargas de declaração e prestação de contas de candidato. Embargante Juarez Fiel Alves. Relatoria do desembargador Jason Ferreira Paz. Com a palavra, senhor. Senhor presidente, a grande plenário, cuida-se de embargo de declaração oposto por Juarez Fiel Alves em face do acordo 22.461 deste Tribunal Regional Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de sua campanha nas eleições de 2010, quando concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Partido Progressista. O embargante atribui o manejo dos declaratórios à necessidade de pré-questionamento de matérias que entende não discutidas pela Corte Eleitoral, muito embora tenham sido por ele deduzidas no curso da instrução do processo de prestação de contas. Com esse propósito, requer a manifestação do Tribunal quanto à comprovação de que os saques em dinheiro, no valor total de R$ 19.500, foram efetivados com o escopo de efetuar pagamentos devidos aos cabos eleitorais contratados durante a campanha, bem ainda acerca de documentos que, segundo alega, identificariam a origem dos recursos depositados na conta corrente específica de sua candidatura. Sem efeitos infringentes, os declaratórios deixaram de ser submetidos à apreciação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, o relator. Não tem parecer, retorno a palavra, senhor. Voto, acórdão. Não padece de qualquer das omissões alegadas pelo candidato Juarez Fiel Alves. Ao contrário do que consta nas razões do recurso, o julgamento das contas examinou minuciosamente os documentos que buscavam vincular os saques realizados em espécie pelo órgão embargante ao pagamento das retribuições devidas aos cabos eleitorais que trabalhavam em sua campanha. Como prova disso,
é suficiente transcrever o seguinte trecho do voto condutor, aspas, reticências. O candidato não demonstrou a impossibilidade ou a inviabilidade em realizar o pagamento conforme determina a resolução TSE 23.217/2010, ou seja, em parcelas de menor valor, mediante cheque nominal ao beneficiário ou transferência bancária identificada. Ademais, não se considera propriamente de pequena monta o valor utilizado para aludida destinação que, no mínimo, há de ser considerado suspeito porque não há transferência e certeza quanto aos benefícios ao beneficiário final. Além disso, como já asseverado, preceitua o artigo 21, parágrafo 1º da resolução já citada, que os gastos eleitorais de natureza financeira só poderão ser efetuados por meio de cheque nominal ou transferência bancária. Quanto a esse ponto, ressalto que essa Corte tem entendido que as despesas efetuadas pelos candidatos devem, em regra, ser pagas por cheque nominal ou mediante transferência bancária, configurando-se o desconto de cheque, aspas, na boca do caixa, fecha aspas, para pagamento em dinheiro vivo, uma exceção, aceita apenas quando devidamente comprovada a inviabilidade de utilização do método convencional descrito na legislação, fecha aspas. De igual modo, houve manifestação expressa do tribunal quanto aos argumentos do candidato de que teria juntado comprovantes suficientes à comprovação da origem de recursos depositados em sua conta corrente. Nesse ponto, o entendimento unânime dos membros dessa Corte foi no sentido de que os documentos apresentados não elidiam o fato de ter sido descumprido o disposto no artigo 18, inciso 2 da Resolução 23.217/2010, falha essa que, acrescida às outras três, igualmente identificadas na movimentação financeira da campanha do óleo embargante, empenhou a reprovação das contas. O pronunciamento deste órgão nesse sentido diz o seguinte, aspas, quanto ao item B, ausência de identificação de depósito, o candidato confirmou a ocorrência da falha, porém afirma que as doações foram devidamente relacionadas no demonstrativo de recursos arrecadados e que a ausência de CPF nos extratos não enseja a desaprovação das contas. Persiste, portanto, a falha em desacordo com o que dispõe o artigo 18, inciso 2 da resolução supracitada, fecha aspas. Como demonstrado, este tribunal apreciou e decidiu os pontos todos dos quais o candidato lança mão para amparar a oposição dos presentes embargos de declaração, os quais ele mesmo admite possuírem exclusivo caráter de pré-questionamento. Recorde-se a proposta que este tribunal já assentou o entendimento de que os declaratórios opostos unicamente com a finalidade de pré-questionar determinadas matérias devem ser rejeitados, notadamente quando inexistentes omissões, cite-se nesse sentido, arresto da lavra do excelentíssimo doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, publicado em 8/3/2012, aspas. Não se admite a interposição de embargos para mero fim de precaucionamento quando não há no acordo qualquer vício a ser sanado nos termos do artigo 275, incisos 1 e 2 do Código Eleitoral, fecha aspas, TRE, embargo de declaração 465.724, Cuiabá, acordo de 8/3/2012. Desse modo, senhor presidente, ante a impossibilidade de adjetivar de omisso o tribunal, porque apreciados e discutidos todos os argumentos deduzidos pelo candidato no curso do processo de prestação de contas de sua campanha, é que se rejeitam os presentes embargos. É como voto. Não, está de acordo? A matéria parece simples, então, embargos desprovidos nos termos do voto do relator, unânime. Relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, o 224.29/2012, recurso eleitoral, representação, investigação judicial, conduta vedada, abuso do poder econômico, eleições de 2012, Paranatinga. Recorrente à coligação União Trabalho e Desenvolvimento, também Wilson Pires, e recorridos à coligação Paranatinga em boas mãos, Darcy Fátima de Souza, Valdeci Donizete Nunes. Parecer pelo não ou improvimento do recurso. Minete, relator, palavra. Obrigado. Cuide-se de recurso nominal deposto pela coligação União Trabalho e Desenvolvimento quando a decisão proferir prejuízo da 57ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral por ela juizada contra Darcy Fátima de Souza e a coligação Paranatinga em boas mãos, ao fundamento de que a existência de irregularidade nas prestações de contas parciais não caracteriza abuso do poder econômico ou crime eleitoral. Em razão de recursos, recorrentes sustentam que, não obstante o julgamento pela improcedência, os fatos vislumbrados nas prestações de contas parciais da senhora Darcy Fátima de Souza seriam graves, configurando abuso do poder econômico, ante a existência de despesa com publicidade não contabilizados,
patrocínio material publicitário para candidaturas de outros partidos, sem o devido registro, e ainda a não contabilização de outras despesas relacionadas com o serviço de propaganda. Em contra-razões, os requeridos solicitaram a manutenção da sentença em primeiro grau. O douto promotor da 57ª Zona Eleitoral pugnou pela improcedência da ação e a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso para que a decisão guerreada seja mantida em código. Meu relatório. Gabinete, procurador. Reitero o parecer, ressalvando que, nesse caso, o simples fato da não precisão de contas parciais não caracterizaria abuso do poder econômico. Ratificado, né? Parecer com a palavra, excelência. O recurso é tempestivo, conforme o certidão de folha 165, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade. Por meio da ação de investigação judicial eleitoral, os recorrentes desejam a condenação dos recorridos em virtude de supostamente terem praticado abuso de poder econômico, segundo comprovado pelas informações apresentadas nas prestações de contas parciais. Entretanto, segundo a legislação eleitoral, é obrigatório para os candidatos, partidos e coligações encaminhar sua prestação de contas. Durante a campanha eleitoral, devem ser apresentadas as contas parciais e, com o fim do pleito, dentro do prazo determinado, deve ser apresentada a prestação de contas integral ou final. Desse modo, à época do ajuizamento da representação em comento, a prestação de conta definitiva não havia sido encaminhada e muito menos julgada, não sendo este objeto da apresentação de investigação judicial. Como bem explicado na sentença de primeira instância, a coligação Paranatinga em Novas Mãos obedeceu à disposição do artigo 28, parágrafo 4º da Lei 9.504/97, isto é, apresentou via internet as prestações de contas parciais referentes à campanha eleitoral. Ademais, mesmo existindo vestígios de falhas nas prestações de contas parciais, não é possível determinar a configuração de abuso de poder econômico ou crime eleitoral, tendo em vista que, diante da sua natureza parcial, é possível que os candidatos realizem a correção ulteriormente, quando da entrega da prestação de contas final. De outro lado, não se rejeitam as alegações aviadas pelos recorrentes, entretanto, essa só pode ser analisada no momento adequado, em sede de análise de prestação de conta definitiva, de forma que poderão ser aprovadas com ressalvas ou desaprovadas. Diante dessas considerações, nego o provimento do recurso para manter a sentença em primeiro grau intacta, em todas as suas determinações. É como voto, presidente. Dr. Luiz Bazac, como voto? Excelência. Dr. Samuel Franco Daria Júnior. Senador Gerson Paes. Com relator. Dr. Gil Pérez Silva. Com relator. Dr. Pedro Ferreira da Silva. Francisco da Silva. Excelência improveu, né? Por unanimidade, improveu em curso os termos do voto do relator. Consonância com o parecer ministerial. E agora o terceiro da pauta, também de vossa relatoria, o Dr. Francisco Ferreira Mendes Neto, o 321-40-2011, recurso eleitoral, tema de recursos acima do limite, pessoa física, eleições 2010, Lucas do Rio Verde. Recorrente João Neto de Batista e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo afastamento da delegação de decadência e provimento parcial do recurso. Isso é muito próximo dos que nós julgamos ontem, né? Isso. Então, com a palavra. Cuide-se recurso interposto por João Neto de Batista contra a decisão proferida pelo juiz da 21ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, que objetivou a condenação do representado ao pagamento da multa por suposta infração ao disposto no inciso 1, parágrafo 1º, artigo 23, Lei 9.504/97. A inicial narra que o representado contribuiu para a campanha Nery Geller, candidato a deputado estadual nas eleições de 2010, a quantia de R$3.000, soma esta superior ao limite de 10% do seu rendimento bruto, nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1, Lei 9.504/97. Em sua defesa, apresentada foi 59/98, aí só está um erro de... O ora recorrente, ficou recorrida, sustentou preliminarmente a decadência do direito de representação e no mérito a existência de diferenças entre rendimentos brutos e rendimentos tributáveis, sendo que os rendimentos brutos por eles recebidos superaram o limite imposto pela legislação eleitoral. O douto magistrado deferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal contido na inicial. Segundo informações da declaração de imposto de renda referente ao ano de calendário de 2009, apresentada pela Secretaria da Receita Federal, consta que ora recorrente auferiu rendimentos brutos de R$2.066.279,72. Por outro lado, outro magistrado da primeira instância considerou que a renda bruta foi negativa em 2009, julgando a representação procedente, tendo em vista que a doação efetuada no valor de R$3.000 estaria fora do limite legal. Em razões de cursar, a recorrente alegou preliminarmente a decadência da representação, argumento de que essa se deu após o prazo de 180 dias, contado a partir da diplomação. No mérito, deduziu que o seu rendimento bruto de 2009 foi equivalente a R$2.102.044, está na doação de R$3.000 dentro do limite determinado pela norma eleitoral. As contra-razões de recurso, a douta promotora de justiça requereu o desprovimento do apelo para manter a decisão atacada. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do recurso para rejeição da preliminar de decadência, no mérito
para a reforma da sentença sobre julgado, tendo em vista que a doação observou o limite legal ao relatório. Senhor procurador? Eu confirmo o relatório e ressalvando, nesse caso, tem-se que o rendimento bruto tem que ser a soma dos rendimentos isentos, os não tributados, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva e rendimentos provenientes da atividade rural. Com isso, chegaria a R$ 2.066.276,72. Portanto, nós manifestamos pelo provimento parcial, rejeitando a preliminar de decadência e afastando e julgando favorável o recurso da parte. Palavra, presidente relator. Presidente, eu estou rejeitando a preliminar, considerando que ela foi interposta no Tribunal Regional Eleitoral dentro do prazo legal e após isso veio aquela decisão do TSE, né, que determinou que seria competência do juiz eleitoral. Então, face disso, rejeita a preliminar de decadência e representação eleitoral. É o voto preliminar, presidente. Senhor preliminar, de acordo? Unânime rejeitado, senhor. No mérito, presidente, também estou acompanhando o parecer ministerial, vou tentar aqui fazer um resumo, considerando justamente que comprovou-se, no caso, a renda bruta do horário recorrente deu-se em R$ 2.102.044, comprova imposto de renda juntado aos autos do ano calendário de 2009, onde ele poderia doar até R$ 210.204. Como ele doou 3 mil, então ele está dentro do limite. Em face disso, do provimento do recurso deposto por João Nedi Batista, reformando a sentença primeiro grau, afastando a multa imposta. Com voto, presidente. O provimento que Vossa Excelência deu foi integral, não foi parcial. Não, eu rejeitei a preliminar, né? Sim. E no mérito eu acolhi a Sim. integral. Provimento integral. Então, José Luiz Blazak, com voto. Relator, Excelência. Senhor Samuel Franco da Legião, com voto. Desembargador Gerson Paz, com voto, Vossa Excelência. Com relator. Doutor Pedro Francisco Silva, com voto, Vossa Excelência. Doutor Pedro Francisco da Silva, com voto, Vossa Excelência. Então, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar e proveu o recurso nos termos do voto do relator. O parecer pelo afastamento da preliminar e provimento parcial do recurso. Acho que foi uma questão só processual aqui, porque, na verdade, não foi o que emitiu esse parecer, mas o provimento parcial, talvez, pelo que eu compreendi no parecer, é porque está considerando a decadência como julgamento de mérito, né? Então, acho que é isso que acaba dando uma divergência aqui no entendimento. Então, retificado, então, funcionários compareceram. Relatoria do Dr. José Luiz Blazak, o quarto da pauta, o 7271, 2011, recurso, propaganda, imprensa escrita, sexta zona eleitoral, Cáceres, eleições 2012, Leonardo Ribeiro Albuquerque, recorrente, recorrido ao Ministério Público Eleitoral, parecer pelo provimento e afastando-se a penalidade de multa aplicada. Mente relator, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Leonardo Ribeiro Albuquerque em face da sentença prolatada pelo juiz da sexta zona eleitoral, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral extemporânea e condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000. Em síntese, as informações acostadas nos autos são de que o recorrente, valendo-se da sua profissão de médico, estaria utilizando meios de comunicações, jornais, programa de rádio e adesivos em carros para destacar seu nome e, assim, lançar-se futuramente candidato a prefeito de Cáceres, conduta essa vedada pelo artigo 36 da Lei 9.504. Em razões recursais, alega que o programa de rádio é de utilidade pública e que existe muito antes de tê-lo como apresentador, e que os carros com adesivos são somente 2 e que são de sua propriedade. Aduz ainda que, na época dos fatos, não era afiliado a nenhum partido político e que a matéria trazida nos jornais tinha o objetivo de divulgar o programa e o seu trabalho de modo a captar ouvintes e novos pacientes. Por fim, pugna pelo provimento do recurso reformando a sentença qual. Contra razões, o Ministério Público reforçou os termos da representação e, em sede de Procuradoria Regional Eleitoral, foi opinado pelo provimento do recurso aviado. É o relatório, senhor presidente. Mente, procurador. Eu reitero o parecer. Ratificado o escrito oferecido, senhor. Senhor presidente, o caso ele é interessante, até porque tenho acompanhado algumas situações de Cáceres e lá a disputa da prefeitura aconteceu sobre
uma acirrada disputa também por divulgação dos meios de comunicação. Desse modo, atentei com maior propriedade ao presente caso, na elaboração do voto, e é bastante interessante o caso. Eu demonstro aqui para os senhores, nobres pares, o foco da celeuma. O doutor Leonardo, ele fez essa divulgação nos jornais durante o período em que ele teve um programa de rádio de esclarecimentos sobre saúde pública, etc. e tal. E isso aqui foi bem antes do período eleitoral. Então, no texto aqui do anúncio, não tem nenhum apelo de voto. No entanto, evidentemente, parece até uma propaganda de período eleitoral, né? Contudo, como examinei aqui no processo, existe nos jornais que foram juntados como peças de prova, nada mais do que esse anúncio. Também ouvi atentamente o programa de rádio que foi juntado ao processo. Não vi em nenhum momento, de fato, qualquer gancho eleitoral. E, pelo contrário do que tenta trazer a representação, o conteúdo, sim, é de teor sobre doenças que são comuns aos cidadãos, e então o programa vinha no sentido de orientações por parte desse médico que elaborou o programa. Evidentemente, nobres pares, que o objetivo foi uma promoção pessoal, e é nesse sentido que, inclusive, o nobre Procurador Regional Eleitoral opinou e trouxe no seu judicioso voto, no seu judicioso parecer, inclusive a ementa da consulta 794 no TSE, onde a ministra Ellen Grace respondeu às indagações sobre qual é a diferença entre propaganda eleitoral e promoção pessoal. E destaco, assim como destacou o Ministério Público de segunda instância, o comentário número 1 da consulta, da ementa da consulta, que diz assim: a colocação de cartazes em táxis ou ônibus, os bus doors, divulgando o lançamento de livro, programa de rádio ou televisão, apenas com a foto do candidato sem conotação eleitoral, configura mera promoção pessoal, destacando-se que o excesso pode configurar abuso de poder. A menção ao cargo que ocupa, o qual em nada está relacionado aos produtos objeto da publicidade, configura propaganda eleitoral. Então, nesse sentido, examinando o processo, vejo também, como viu o Ministério Público de segunda instância, de que trata-se aqui de uma verdadeira promoção pessoal antecipada ao período eleitoral, ou seja, para fixar o nome daquele pretenso candidato. Para haver uma conotação ou uma roupagem de propaganda eleitoral antecipada, teria que ter, no mínimo, aqui alguns ganchos. E destaco aqui no meu voto, que está à disposição para Vossa Excelência, de que este anúncio aqui, se ele tivesse cores, por exemplo, e viesse nos autos um santinho da época da eleição em que coincidisse com esse layout, como aconteceu em alguns julgamentos que nós fizemos aqui, poderia até ir para o lado da propaganda eleitoral antecipada. Então, com essas considerações, vejo que, de fato, o que aconteceu aqui é promoção pessoal, e se houvesse aqui, ou lá no caso da situação, um abuso nesse sentido, a linha de representação teria que ser por abuso de poder, de poder econômico, poder dos meios de comunicação, enfim, que saísse da linha da propaganda eleitoral antecipada, que aqui não é a via para discussão de abusos. Então, com essas considerações, eu estou conhecendo o recurso e dando-lhe provimento para reformar a sentença de piso. É como voto. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior, como voto, Vossa Excelência? Embaixador Gerson Paz, como voto, Vossa Excelência? Doutor Gil Pérez Ferreira, como voto, Vossa Excelência? Com o relator. Pedro Francisco da Silva, como voto, Vossa Excelência? Doutor Francisco Mendes. Relator, presidente. O Tribunal por unanimidade proveu o recurso. Nos termos do voto do relator. Em simetria com o parecer ministerial. Desembargador Gerson Ferreira Paes.
O 43179/2012, o recurso, representação, conduta vedada a agente público, período eleitoral, distribuição de cobertores e água à população pela Secretaria de Promoção Social do município. Primavera do Leste, eleições 2012, recorrente Denise Serafim Bissol, e recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Parecer. Parcial provimento, reduzindo-se o valor da multa aplicada. Palavra, senhor. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência chamasse também a julgamento o seguinte da pauta, que é o 43.956 de 2012, que os fatos são os mesmos, e foi prolatada uma única decisão, e nós também fizemos um voto único. Então, anuncio o julgamento em conjunto do processo 43956/2012, recurso, conduta vedada a agente público, Pochorel, eleições 2012, recorrente Getúlio Gonçalves Viana, recorrente Denise Serafim Bissol e recorrido Érico Piana Pinto Pereira e Heraldo Gonçalves Fortes. Pelo desprovimento do recurso, nesse último é o parecer. Estou com a palavra para ambos. Senhor presidente, agrade plenário, trata-se de recursos eleitorais interpostos por Denise Serafim Bissol no processo 43.179/2012 em apenso ao processo 43.956/2012, no qual o recorrente é Getúlio Gonçalves Viana, ambos objurgando a sentença prolatada pelo juiz da 40ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos nos citados autos, condenando-os ao pagamento de multa individual equivalente a R$30 mil por conduta vedada a agente público durante o período eleitoral, por terem doado bens a eleitores no município de Primavera do Leste na condição de secretário de Ação Social e prefeito, respectivamente. No primeiro processo, o representante é o Ministério Público da instância de piso, ora na condição de recorrido, e no segundo, os representantes, ora recorridos, são Érico Piana Pinto Pereira e Heraldo Gonçalves Fortes, tendo o magistrado prolatado sentença única, ao entendimento de que os fatos narrados nas duas representações eleitorais guardavam relação de conexão, motivo que ensejou o apensamento dos autos e em que pese haver a recorrente Denise Serafim Bissol apresentado em cada feito peças recursais distintas, firmadas por diferentes causídicos, todos com os respectivos instrumentos de mandatos nos autos. Sustenta Denise Bissol, em suma, que a distribuição de cobertores e filtros de água à população da cidade de Primavera do Leste deu-se sem qualquer intenção de burla à legislação eleitoral, sendo certo, segundo alega, que o Ministério Público da instância singela teria acompanhado a execução daquela atividade, que meramente consistia em distribuir bens que haviam sido repassados ao município pelo governo do Estado. Acresce ser desproporcional a penalidade pecuniária imposta pelo magistrado da COR, razão pela qual postula o provimento do apelo para a reforma da sentença ou, alternativamente, para a redução do valor da multa. Contra razões do Ministério Público, que oficia perante o juiz da COR, postula o improvimento do recurso ao argumento de ser irrelevante a origem dos bens doados, cerca de 300 cobertores e 100 filtros de água, porque a regra legal determina objetivamente a vedação de os distribuir em período eleitoral, em nada importando outros aspectos da conduta. Em outros termos, quem os teria efetivamente distribuído foi a recorrente, não os gestores estaduais, que apenas os repassaram ao município. Aduz não ser importante que os programas já mencionados estivessem em execução desde 2003, porque restaria incontroverso que não há previsão legal para a referida distribuição consoante exige a Lei das Eleições em seu artigo 73, parágrafo 10º, como forma de excepcionar a vedação de doação ali contida. Acresce não ser verdade a alegação de que o parquê tivesse prévio conhecimento acerca das campanhas de distribuição e no recurso aviado às folhas do processo 43.956/2012, os recorrentes Denise Serafim Bissol e Getúlio Gonçalves Viana alegam que os bens materiais distribuídos à população de baixa renda de Primavera do Leste estariam abrangidos pela exceção contida na parte final do parágrafo 10º do artigo 73 da Lei das Eleições, porque se tratava de, aspas, programa social autorizado em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, fecha aspas. Nesse sentido, aludem ao que prescreve o artigo 6º da Constituição da República, no que toca aos direitos sociais relativos à assistência aos desamparados, o que justificaria a conduta, ora considerada ilegal, até porque isso consistiria meta da Política Nacional de Assistência Social vinculada à Lei Orgânica de Assistência Social. Sustento que as mencionadas campanhas de distribuição de bens à população
carentes teriam previsão nas leis orçamentárias do exercício 2010 e 2011 e que não há como suspender esse tipo de atividade estatal em razão do período eleitoral, deixando completamente desassistida aquela parcela da sociedade mais necessitada. Invocam, em suma, em sua defesa, o contido no ofício número 24/12/GAB/SEC/CETAS/MT, em que a senhora secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social informa que, aspas, com o intuito de preservar os programas Cobertor do Bem e Água Fonte de Vida, já havia efetuado comunicado ao Ministério Público sobre os programas citados, fecha aspas. Nesse contexto, suscito que se tratava de programa de governo estadual, contando apenas com a imprescindível atuação conjunta dos municípios para que houvesse sua efetivação local. Ao final, postula um provimento do recurso para a reforma da sentença, contra razões de folhas e folhas, em que os recorridos Érico Pinto Pereira e Heraldo Gonçalves Fortes pleiteiam o improvimento do apelo. Parecer da Justiça da Procuradoria Regional Eleitoral, em opina pelo provimento parcial do recurso aviado por Denise Serafim Bisol e improvimento do interposto por Getúlio Gonçalves Viana, relatório. Procurador. Excelência, dessa vez eu vou pedir, na verdade, vênia à corte e também aqui ao colega Marcelos, porque, na verdade, a matéria de fundo, que é a violação à legislação eleitoral, a Procuradoria reconhece que deve incidir a multa em virtude de sua violação. Todavia, o colega Marcelos, na época, ele se manifestou pela redução da pena de multa em relação à recorrente Denise Serafim Bisol, sob o seguinte argumento, que merece prosperar em parte o recurso, uma vez que a multa aplicada se mostra excessiva, considerando-se que, na função de secretário de promoção social, ela em tese obedece ordens do prefeito e que deve ter maior responsabilidade pelo ato praticado. Data vênia esse posicionamento, o Ministério Público Eleitoral aqui na sessão entende diferente e opina pelo improvimento total, reconhecendo como secretário do município, ela tem responsabilidade, tal qual o prefeito, pela promoção e a utilização equivocada da violação da legislação eleitoral e a utilização da máquina estatal com os atos de paternalismo que são vedados por lei em época eleitoral e em ano eleitoral, né? Então, dessa forma, eu só retifico o parecer pelo improvimento total. Perfeitamente, senhor procurador, gabinete relator. Eminentes pares, a conduta ilícita descrita nesses autos refere-se à distribuição de cerca de 300 cobertores e 100 filtros de água à população carente do município de Primavera do Leste no mês de agosto de 2012, o que violaria a vedação contida no artigo 73, parágrafo 10º da Lei 9.504, que faço a transcrição e meu voto que está à disposição de Vossas Excelências. E continuo dizendo, pois bem, é fato incontroverso nos autos a efetiva doação daqueles bens no período mencionado, que indubitavelmente diz respeito à vedação legal, não estando carreado aos autos qualquer demonstração da existência de lei específica que autoriza a conduta, não se prestando, para tanto, lei orçamentária, eis que, por óbvio, o objeto é bem distinto. Também não socorre aos recorrentes o argumento de que teriam meramente contribuído com o governo estadual, fazendo a distribuição de material por ele repassado, eis que a vedação legal é exatamente a distribuição. Trata-se de vedação legal explicitamente objetiva, para a qual não concorre qualquer exigência de demonstração de dolo, culpa ou outro quesito subjetivo, praticada a conduta que a lei veda não estando presente. Uma das três hipóteses legais que excepcionam a ilicitude faz-se inequívoca e impositiva a incidência de multa prevista na própria lei, artigo 73, parágrafo 4º, não havendo, quanto a esse item, qualquer reparo a fazer na sentença subjulgada. Não assiste aos recorrentes, igualmente, qualquer argumento alusivo a ato praticado antes ou depois por outra autoridade que poderia ter o condão de legitimar a conduta por eles praticada, nem o fato
não comprovado, de que o próprio Ministério Público teria conhecimento da distribuição e acompanhado sua execução, porque a lei é objetiva e imputa a ilicitude àquele que distribui bens em período eleitoral fora das 3 espécies de exceções, quais sejam situação de calamidade pública, de estado de emergência ou existência de programa social autorizado em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, não havendo prova de qualquer dessas hipóteses. Sem dúvida que a distribuição irregular ocorreu, é fato incontroverso, portanto, a aplicação da multa é ato impositivo. Contudo, parece ter havido certa desproporcionalidade no quanto aplicado aos recorrentes, eis que as circunstâncias que o presente caso envolve aconselham a incidência de multa não muito acima do seu grau mínimo, até porque a individualização da pena, que tem assento constitucional, aplica-se também às penalidades pecuniárias, de acordo com a gravidade da conduta de cada agente. Ainda que tenha havido a necessária fundamentação pelo magistrado para a estipulação da multa acima do mínimo legal, há de se considerar um tanto exagerada a sanção efetivamente aplicada, motivo pelo qual, em face do maior poder de decisão do chefe do Executivo relativamente aos seus secretários, dá-se parcial provimento aos recursos, apenas para reduzir o valor da multa aplicada, restando condenado o recorrente Getúlio Gonçalves Viana ao pagamento da multa de R$20 mil e a recorrente Denise Serafim Bisol ao pagamento de R$10 mil, devendo-se fazer constar a decisão plenária em ambos os processos ora pensados. É como voto, senhor presidente. Doutor Gil Pérez Fernandes, como voto? Eu acompanho o voto do relator com todo respeito à posição do membro do Ministério Público. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o relator. Doutor Francisco Mendes Neto. Doutor José Luiz Blazac. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Acompanho o relator. Então, para o processo 431/79/2012, o Tribunal, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. O parecer oral foi pelo improvimento do apelo. Para o 439/56/2012, o Tribunal, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator, parecer pelo desprovimento do recurso. Relatoria do Dr. Gil Pérez Fernandes da Silva, processo número 420/10/2011, recurso, doação acima do limite legal, pessoa física, Sinop, eleições 2010, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido a Deise Tassiana Marchioro. Parecer pelo desprovimento do apelo, eminente relator, com a palavra. Senhor presidente, é matéria já conhecida desta corte e o outro processo também é bastante semelhante, mas vamos um a um. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de sentença proferida pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação por ele proposta, que objetiva a condenação da representada ao pagamento de multa por suposta infração ao disposto no inciso 1, parágrafo 1º, do artigo 23 da Lei 9.504/97. Na inicial, a representada narra que a representada doou para a campanha de Antônio Galvão a quantia de R$10 mil. O magistrado deferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal e apurou-se que o valor que ela oferiu, em termos de rendimentos brutos, permite a doação deste valor. Este é o relatório, tendo a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinado pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Eminente procurador. Excelência, reitero o parecer retomando aquela questão dos rendimentos brutos, considerando aqui a atividade rural, incluindo os rendimentos. Então, não tem meu parecer pelo desprovimento. Pelo desprovimento, parecer. Aí, seguindo esta linha, o voto está aí disponibilizado. Nós estamos também acompanhando a manifestação da douta do Ministério Público Eleitoral para os fins de negar provimento ao recurso, interposto pelo Ministério Público Eleitoral de primeira instância para manter a sentença guerreada. Se for necessária a leitura do voto, estamos à disposição. Doutor Pedro Francisco da Silva, Vossa Excelência. Doutor Francisco Mendes Neto. Doutor José Luiz Blazac. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Relator. Desembargador Gerson Paes. Com o relator, senhor presidente. Por unanimidade, improveu o recurso nos termos do voto do relator. Em simetria, o parecer ministerial.
Também de vossa relatoria, doutor Gil Pérez, o 310-11-2011, doação de recursos, eleições 2010, Sinop, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido Jaime Domingos Farinon. Pelo improvimento do apelo, a conclusão do procurador eleitoral. Também, da mesma forma, trata-se de doações, né, feita ao candidato a deputado estadual, Antônio Galvão, e sentença proferida pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral, Sinop, né, e também onde, após diligências, através de declaração do imposto de renda de pessoa física, restou comprovado que a quantia doada de R$48 mil está dentro do limite legal. O parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral é pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter a sentença. Doutor Procurador? Reiterado o escrito. Da mesma forma, excelências, nós estamos acompanhando o parecer da Procuradoria e conhecendo do recurso, mas mantendo a sentença aguerreada, uma vez que restou provado que a quantia doada está dentro dos limites legais. Não está de acordo, no caso? Alguma divergência? Todos de acordo. Por unanimidade, improveu o recurso. Senhores do voto, relator em constitucionais parecer ministerial, doutor Pedro Francisco da Silva, Vossa Excelência, relator do 10.55318-2012, tratando-se de uma consulta referente à acumulação de cargo público e exercício de mandato eletivo de Diamantino. Consulta. O consulente é o Manuel Loureiro Neto. Parecer apontado como preliminar pelo não conhecimento, ser superada pela emissão de resposta negativa. Doutor relator. Realmente o caso é bastante simples, eu vou tentar resumir. Um vereador em Diamantino, que já exerce 2 cargos de médico, pergunta se agora investido no cargo de vereador, mesmo havendo compatibilidade de horário, se ele pode acumular as 3 remunerações. O Ministério Público e a coordenadoria do próprio tribunal manifestaram-se pelo não conhecimento da consulta, tendo em vista que a matéria não tem natureza eleitoral, mas sim é de direito administrativo constitucional. Esse é o relatório. Ratificado o escrito, senhores. E o meu voto é exatamente nesse sentido, pelo não conhecimento, tendo em vista que a matéria não preenche os requisitos do Código Eleitoral para conhecimento. Como divergência, tribunal de acordo. Então, o tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso, nós temos do voto do relator. Decisão em simetria com parecer ministerial. Mais nenhum? Amanhã nós temos sessão às 8 horas, né? Então, convidados todos os nossos membros. Para hoje à tarde, nós teremos uma visita do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Mauro Mendes, e, na medida do possível, convido os eminentes membros do procurador para, se possível e por evidente, nos acompanharem aí na recepção do prefeito. Está marcado para as 16 horas. Nada mais havendo, obrigado a todos. Até amanhã.